Olá pessoal, vamos começar então a nossa conversa hoje sobre quedas em idosos. E eu queria que essa conversa tivesse um ar um pouco pessoal. Eu queria que vocês começassem a pensar nos seus avós. Eu queria que vocês se perguntassem se os seus avós caíram alguma vez no último ano. Inclusive porque um dos objetivos dessa aula é que vocês consigam fazer uma avaliação de um idoso que caiu e que vocês consigam prescrever um programa de prevenção de quedas em idosos. Então, vamos começar com a epidemiologia. Então, em termos de epidemiologia, né, a gente sabe que no mundo inteiro, em torno de 1/3 dos idosos cai todo ano. Então, por isso que nessa turma de vocês, certamente vários dos avós de vocês caíram dentro do último ano. E é possível que, inclusive, eles nem tenham conversado isso com vocês, que isso tenha ficado desconhecido por alguns casos, até porque as pessoas acham que isso é normal por ser frequente entre os idosos. Nos idosos, aqueles que têm mais de 75 anos, chega até 50% deles caindo a cada ano. E mais da metade daqueles que caem voltam a cair novamente dentro de um ano. Dos idosos que moram em instituições de longa permanência, isso acaba sendo mais comum. Então a gente tem aí não só 1/3, mas até metade, um pouco mais, caindo todo ano. E nos hospitais isso também é um problema comum, né? Chegando quase até 1/3 dos idosos em algumas situações, apresentando quedas durante a internação. E as quedas, elas têm uma série de consequências muito importantes para o idoso. Então, a maior parte das quedas resulta em alguma lesão, né? A grande parte delas são lesões que não são graves, mas 10 a 15% resultam em lesões graves que chegam a demandar hospitalização. Inclusive, quedas são a principal causa de internação hospitalar relacionada a trauma em pacientes idosos. Muitos dos pacientes idosos, pelo menos 1/3 desses idosos que caíram, eles apresentam declínio funcional em decorrência da queda. E 16% reduzem atividades sociais em função da queda do medo de cair novamente. Em termos de gastos, a gente sabe que as quedas são uma causa importantíssima de gastos em saúde, correspondendo a 31 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e uma causa importante de visita aos pronto-socorros e de hospitalização. Além disso, é importante pensar nas quedas dentro de um contexto de um ciclo vicioso, porque a queda frequentemente é uma causa de medo de cair, e a pessoa com medo de cair começa a restringir suas atividades sociais, que gera diminuição da atividade física, que gera mais perda muscular, que gera assim fragilidade, com subsequente perda funcional, que por sua vez aumenta o risco de quedas e por aí vai. E qualquer programa que a gente queira desenvolver para prevenção de quedas precisa começar com uma pergunta de por que os idosos caem. É a partir da minha compreensão desse fenômeno que eu consigo desenhar programas eficientes para prevenção de quedas. Então nós precisamos voltar para lembrar daquele conceito de síndrome geriátrica que foi abordado quando a gente conversou sobre delírio, enquanto questões comuns, problemas comuns de saúde entre os idosos que têm uma etiologia multicausal. E queda é o protótipo de uma síndrome geriátrica em que eu tenho uma miríade de fatores contribuindo para a queda. É menos comum eu ter uma situação única causando uma queda e mais eu ter um conjunto de fatores ao mesmo tempo contribuindo para isso. E às vezes o idoso fala assim, não, mas olha, eu caí porque tinha aquele tapete. Mas se você pensar, por exemplo, vocês que são jovens, se vocês tropeçassem no mesmo tapete, vocês tinham conseguido se reequilibrar. Então não foi só a questão ambiental, foi a questão ambiental somada a questões fisiológicas, somada aos remédios que a pessoa toma, somada às comorbidades que ela tem, somada a questões agudas, como desidratação, como uma doença aguda. Então, se eu quero prevenir quedas, eu preciso dar conta desse conjunto de fatores que contribuíram para a sua queda. E isso exige criatividade, isso exige uma abordagem sistemática que a gente vai estar conversando hoje. Então vamos começar com as alterações fisiológicas do envelhecimento
E esse é um item que vocês podem me cobrar para a gente discutir um pouco melhor quando a gente fizer a nossa discussão. Eu vou listar para vocês aqui uma série de alterações fisiológicas que são consideradas fisiológicas no envelhecimento e que acabam contribuindo para a ocorrência de quedas. Então, é importante lembrar que o envelhecimento não é um fenômeno homogêneo, que as pessoas envelhecem de formas diferentes em função de toda a sua história de vida, não do seu quadro genético e da sua história de vida, de como que ela viveu os seus anos de vida. Então, vamos começar com a visão. Então, a gente sabe que quando as pessoas envelhecem, o olho ele se torna ele passa por uma série de alterações que envolvem desde a opacificação do cristalino, uma menor capacidade de se adaptar a mudanças de luminosidade, uma menor percepção de profundidade. E todas essas questões contribuem para o risco de queda entre os idosos. Nós temos no sistema vestibular também uma série de alterações com diminuição do número de células ciliadas dentro do ouvido interno, de células nos núcleos vestibulares que acabam, quando a pessoa já não acumula déficits relacionados a doenças prévias do vestíbulo, como sequelas de neurite vestibular, ou de labirintite, ou até de isquemias. Em termos de propriocepção, os idosos têm uma percepção de posição segmentar periférica menor do que o jovem, então é normal com o envelhecimento que ocorra uma diminuição na propriocepção. Em termos do sistema músculo-esquelético, ocorrem várias alterações importantes. Então, a gente tem uma diminuição das fibras 2, que são fibras de ação rápida. Os idosos eles também acabam tendo um padrão frequente de co-contração muscular de agonistas e antagonistas, que pode até ser útil quando você quer andar bem lentamente, mas que quando você quer andar rápido, esse padrão acaba sendo disfuncional. O idoso também, quando ele vai ganhar, ele é exposto a uma situação de desequilíbrio. Por exemplo, se você está no ônibus, o ônibus balança. O padrão normal do jovem é de contrair primeiro a musculatura distal e depois a proximal. O idoso frequentemente inverte isso e contrai primeiro o proximal e o distal, que é um mecanismo adaptativo. Nós temos alterações importantes no sistema cardiovascular. Nós temos uma menor sensibilidade do reflexo baroreceptor. O coração ele tem uma diminuição de receptores beta, que são menos sensíveis. Então o coração tem uma resposta cronotrópica, inotrópica e de relaxamento também inferior ao do jovem. No repouso, o sistema cardiovascular funciona muito bem, de forma semelhante ao jovem. Mas quando você coloca esse sistema com uma sobrecarga, ele acaba não conseguindo ter o mesmo desempenho que o dos jovens. Em termos do sistema nervoso central, há várias alterações que envolvem diminuição de conteúdo de água, envolvem diminuição de número de células e de sinapses, e talvez a alteração mais proeminente do cérebro do idoso seja um tempo de reação maior. Então, se você compara o tempo de reação de um jovem com o de um idoso, essa é uma coisa que é bastante proeminente. Além disso, existem várias alterações que envolvem uma série de sistemas. Então, o idoso tem menos água corpórea e tem menos sensação de sede, que acaba predispondo ele a desidratar. E frente à desidratação, tem hipotensão ortostática, alteração do nível de consciência e confusão mental e acaba caindo. Então, falamos de alterações fisiológicas. E, além disso, nós temos uma série de comorbidades. Então, os idosos são, como vocês já viram quando o Paulo deu aula para vocês sobre a avaliação geriátrica, os idosos são o grupo mais heterogêneo que nós temos em termos de status funcional, mas também com maior riqueza de comorbidades. E por isso eles acabam sendo também o grupo que mais usa medicamentos. E aí temos um monte de medicamentos que contribuem para o risco de queda. Em termos de comorbidades, nós temos diabetes, que é uma doença que contribui para a perda de sensibilidade periférica, para a desautonomia, para a perda de visão. Nós temos depressão, que contribui para uma diminuição da atenção das pessoas em relação ao ambiente, a um tempo de reação mais alentecido, um risco de queda. Nós temos as incontinências. Então, o paciente vai correndo para o banheiro, ele acaba caindo porque ele não consegue prestar atenção no que ele está fazendo. E os seus outros déficits sobressaem.
nós temos a dor, e por exemplo, na forma de osteoartrose, de artrite, de alterações nos joelhos e nos pés. Nós temos as demências e outras alterações cognitivas, os parkinsonismos, as sequelas de AVC, sem contar as doenças cardiovasculares, arritmias e muitas outras comorbidades que podem estar contribuindo, mas essas são as principais. Além disso, nós temos o ambiente, que é um foco importante da avaliação geriátrica para a prevenção de quedas. O ambiente, os fatores ambientais envolvem, inclusive, os calçados que as pessoas usam. Alguns calçados aumentam muito o risco de queda. Essa é uma coisa que a gente pode conversar também quando for discutir isso com vocês. Além disso, nós temos a questão dos óculos. A gente sabe que muitos idosos usam óculos bifocais ou, mais recentemente, multifocais. Esses óculos aumentam significativamente o risco de queda. Então, por exemplo, a gente tem aqui como seria a visão de que um idoso tem usando um óculos bifocal ou multifocal da rua que ele está andando. Então você vê que essa é uma calçada em que existe um problema aqui no paralelepípedo da calçada e nas pernas da calçada, e isso está turvo. Então, frequentemente, o óculos bifocal ele acaba contribuindo também para a queda. E aí eu quero que vocês pensem, quantos de meus avós não usam óculos bifocais? Nós temos também doenças agudas com uma causa contribuinte. Então, às vezes, o paciente chega, olha, ele teve uma queda, chegou no pronto-socorro, você deve também pesquisar a presença de doenças agudas. Às vezes o paciente está com uma infecção urinária, às vezes ele está com uma disfunção renal, às vezes ele está com uma alteração eletrolítica ou com uma pneumonia. E eu preciso, então, tratar esse distúrbio de base porque esse distúrbio, essa doença aguda, se tornou um fator desencadeante de quedas, porque ela está descompensando o paciente como um todo. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar nessa primeira parte da aula. Na sequência, nós vamos conversar sobre avaliação e tratamento. Muito obrigado.